nosso terceiro episódio da nossa série sobre predestinação, que na realidade é uma série dentro de Romanos. O nome da pregação hoje é: Sou o responsável se Deus determinou todas as coisas? Se ninguém pode resistir à vontade de Deus, como nós podemos ser responsabilizados por aquilo que fazemos? Se no Salmo 139, Deus diz que escreveu e determinou todos os meus dias, se Ele predestinou todas as coisas, como eu posso ser responsabilizado por isso? Paulo, esse é o tema de Paulo aqui em Romanos 9, 11, e vou dar para vocês a resposta que Paulo deu, tá? Há teorias que surgem para tentar explicar isso aqui: soberania de Deus e responsabilidade humana. Molinismo, por exemplo. Eu tenho a teoria de Paulo. Paulo se cala, eu também me calo. Você vai ver, ele se cala aqui. Ele apenas diz que é assim, que Deus predestinou todas as coisas, mas de um modo que o homem é responsável por aquilo que faz. É só isso que ele fala. Você vai ver que ele fala isso aqui. Vamos lá, Romanos 9, versículo 11. Pois os gêmeos não tinham nascido nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Os gêmeos foram, o destino de cada um deles foi determinado antes mesmo do nascimento deles. É o que Paulo está dizendo aqui, não tem como fugir disso, meu Deus do céu. Está claro aqui. Ele determinou o destino deles, de ambos, antes mesmo de terem praticado o bem ou o mal, diz o texto. Antes mesmo de terem nascido. E ele continua. Verso 14. Que diremos? A injustiça da parte de Deus? Porque é isso que... Gente, presta atenção aqui em mim agora. Olha aqui para mim. Quando nós pregamos o texto bíblico, as pessoas, elas não dizem exatamente isso em relação a esta pregação que eu estou fazendo? Que isso, que Deus injusto. Gente, se eles dizem isso, estamos pregando corretamente. Porque estamos levando o nosso público à mesma reação que aquele público ímpio de Paulo estava tendo. Quando Paulo fala, eles dizem: que isso? Paulo está fazendo uma pergunta retórica aqui. A injustiça da parte de Deus? E Paulo vai dizer que não. Vamos lá. De modo nenhum, verso 15. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso o quê? Esse pronome aqui está substituindo o quê? Isso, a salvação, a eleição. Então, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. A salvação não é baseada, a eleição não é baseada no esforço e nem na vontade humana. Porque se fosse, ninguém seria salvo, porque Paulo falou em Romanos que ninguém queria escolher a Deus, que ninguém buscou a Deus. Verso 17, pois a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder. E aqui ele dá um exemplo negativo, está vendo? Faraó foi condenado. E Paulo está dizendo, fazendo uma citação do Antigo Testamento, dizendo que Deus determinou aquilo. Eu te levantei, Faraó. Eu, o Senhor. Para que o meu nome fosse anunciado em toda a terra. E aqui está, as pessoas ficam o tempo inteiro perguntando: por quê? Por que Deus permitiu o homem mau? Está aqui, ó. Porque através do homem mau, Deus glorifica o seu nome. O nome de Deus é exaltado por meio do homem mau. Verso 18. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Então me dirás: por que Deus ainda se queixa? Ora, pois quem pode resistir à sua vontade? Se queixa, que significa essa expressão? Espera aí, Deus endureceu o coração do homem, diz Paulo num versículo, não é? Deus endureceu. Para quê? Para que Faraó não se convertesse. Lembra? Moisés foi até ele, pregou para ele. E Faraó fez o quê? Não aceitou. E o texto está dizendo: Deus endureceu, por isso ele não aceitou. Então, surge a pergunta: espera aí, Paulo está dizendo que Deus endureceu o coração. Então, como Deus pode se queixar de nós? Como Deus pode dizer: vocês são culpados? É isso que ele está falando aqui. Qual a resposta de Paulo para isso? Vamos lá para a resposta de Paulo. Verso 20. Molinismo. Não. Mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus?
Por acaso a coisa formada dirá ao que o formou, por que me fizeste assim? Você já reparou que as perguntas em relação a esse tema são exatamente essas perguntas que Paulo está fazendo aqui de maneira retórica? Por exemplo, mas por que ele não salvou todo mundo se ele podia salvar? Quem é você? Esse é o argumento de Paulo. É só esse que é o argumento de Paulo. Quem é você? É antinatural o que você está fazendo. Você só existe porque Deus deu a vida a você. E você então questiona o Criador da maneira que Ele organiza, administra o mundo. Isso é antinatural. Isso é antinatural. Isso é ridículo. Isso é um absurdo. Esse é o argumento dele. E ele não explica como isso se dá. Ele apenas diz: Deus escolheu, Deus salvou uns, endureceu a outros, e Deus ainda responsabiliza esses que foram endurecidos. E diz: a culpa é de vocês. É isso que Paulo está falando. Como Paulo explica? Como Paulo explica esse mistério? Assim: quem são vocês? Só isso. Só isso. É a mesma resposta que Deus dá para Jó, quando Jó está indignado com Deus por conta de todo o seu sofrimento. A resposta de Deus para Jó é: quem é você? Você estava comigo quando eu criei todas as coisas? Você sabe como eu fiz a girafa? Quem é você? Coloque-se no seu lugar, Jó. Você nem sabe como eu criei o mundo. Você quer então entender como eu administro este mundo? Coloque-se no seu lugar, diante do meu poder e da minha glória. Essa é a resposta bíblica. Só. Paulo ele anuncia: Deus é soberano e os homens são responsáveis. É só isso que ele faz aqui. E ele explica, ele dá a única resposta aos corações rebeldes: coloquem-se nos seus lugares. Essa é a única resposta que teremos. Se Paulo não deu outra, porque eu daria? Como eu daria? É isso. Vamos lá. Olha, Deus, nada pode acontecer fora da vontade de Deus, e o homem é completamente responsável por seus pecados, por seus atos. É isso que a Escritura declara, de uma maneira que nós não entendemos, não conseguimos conciliar. Você pode tentar aí, em 2000 anos ninguém nunca fez. Paulo não fez. Paulo não fez aqui, olha, como que isso é possível? Ele apenas disse: quem são vocês? Quem são vocês? Então, o que a gente tem e eu vou dar para vocês aqui exemplos disso. Vou começar falando da Confissão de Westminster. Pode colocar lá, por favor, que resume de uma maneira espetacular esse ensino aqui. Desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura. A vontade livre de Adão o levou a pecar. Depois do pecado, alienado de Deus, não é livre mais para restaurar-se à posição anterior. Um versículo bíblico que explica isso aqui, que é um exemplo disso aqui. Atos 4, 27. Pois nesta cidade, eles de fato se aliaram contra o seu santo servo, Jesus, a quem ungiste. Não só para matar Jesus. Lucas está dizendo: esses homens ímpios se ajuntaram para fazer o mal, que era matar Jesus. Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram. Olha esse exemplo aqui. Os homens se unem para fazer o mal, mas eles só operaram aquilo porque Deus, em sua soberania, quis. Eles realizaram aquilo porque aquilo era a vontade pré-determinada de Deus. É o texto que está dizendo, gente. Não sou eu, não. Ok. Deixe-me dar alguns exemplos disso aqui e a minha pregação vai girar então, em torno disso, então. Dar alguns exemplos de como isso acontece, de como nós vemos isso na Escritura. Deus sendo soberano sobre todas as coisas, mas o homem sendo responsabilizado por seus pecados. Primeiro exemplo é Faraó. Paulo diz aqui em Romanos, faz uma citação de Êxodo capítulo 4. Endurecerei o coração de Faraó. Deus diz para Moisés: vai até Faraó para que ele liberte o povo. Peça a ele isso. Mas o texto bíblico declara que Deus iria endurecer o coração de Faraó. Faraó iria dizer não. Por quê? Porque ao dizer não, Deus enviaria as suas maravilhas, as 10 pragas. Deus chama de maravilhas. E assim o seu nome foi anunciado
em todo o Egito, que era a superpotência da época. Eu te endurecerei. Deus diz, eu te endurecerei. O que isso significa? Ora, Martin Lloyd Jones explica em seu comentário de Romanos assim: há o perigo, está ali, né? Há o perigo de supor que a expressão endurecerei significa, com este propósito eu te criei. Portanto, devemos descartar qualquer noção de que Faraó foi criado para essa finalidade. Ele continua, Martin Lloyd Jones continua. Não significa que Deus tinha criado o Faraó para que fizesse isso, mas que Deus, tomando o Faraó, como ele era, pecador e incrédulo, endureceu o coração dele com vistas ao seu propósito. Endurecerei é o seguinte, eu não vou permitir que ele se arrependa. Esse é o significado. Eu não vou permitir que ele se arrependa e creia. Ora, como que Deus faz isso? Deus faz isso colocando maldade no coração humano? Não. Deus faz isso retirando a sua graça. Martin Lloyd Jones, mais uma vez. Deus não cria o mal nem o coloca aqui ou ali, mas ele agrava o que está aqui ou ali com vistas ao seu grande propósito. Deus nunca fez de Faraó um incrédulo, mas porque ele era incrédulo, Deus agravou ou endureceu sua incredulidade, a fim de levar a efeito o seu grande propósito de mostrar o seu poder e a sua glória. Vou dar um exemplo disso mais explícito. Marcos capítulo 4, verso 10. A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Está vendo? Essa é uma maneira que Deus, ele endurece o coração dos homens, ele impede que os homens ouçam, se arrependam. Ele fala por parábolas. Então aqui a gente vê um exemplo claro disso. Deus dizendo, não vou salvar vocês. Nossa, mas Deus não pode fazer isso. Claro que pode, o que lemos aqui agora há pouco. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Mais uma vez, lembre-se disso, gente. Deus, ele nunca pode ser injusto, mas ele nem sempre precisa ser misericordioso. Deus nunca pode ser injusto. Ele sempre tem que dar aquilo que nós merecemos. Mas não é obrigação dele dar além do que nós merecemos. Isso é misericórdia. A salvação é isso. Todos nós somos pecadores. Deus não tinha que salvar ninguém. É claro que ele pode fechar a porta a alguns e dizer, vocês, eu não quero que vocês entrem. Eu não quero que vocês comam da minha ceia. Por que ele não pode fazer isso? É claro que ele pode. E é isso que o texto está dizendo aqui. Deus disse, eu não quero que essas pessoas sejam salvas. Com eles eu vou falar em mistério, para que ouvindo eles não entendam. Não entendam. Eu vou fazer isso. Está claro aqui o texto. Sabe uma segunda maneira que Deus endurece o coração dos homens para que eles não se arrependam? Romanos 1,16. Por causa disso, entregou Deus às paixões infames. Deus ele entrega essa expressão. É como se fosse o seguinte, o homem é um cavalo selvagem, e Deus o freia. E aí o homem ele não é pior, porque Deus está o freando. Um dia Deus diz, ok, vou endurecer o seu coração. Vou permitir que o seu estado de perdição seja ainda pior. Como? Deus coloca a maldade naquele cavalo selvagem? Ele apenas solta a rédea. Ele entregou. Essa é a expressão bíblica. De modo algum, a Bíblia vai dizer que Deus colocou maldade no homem. De modo algum, a Bíblia vai dizer que Deus induziu o homem ao pecado. Lembra de Tiago? Ninguém ao ser tentado diga que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Esse é o texto bíblico. Ora, vamos para o segundo exemplo, de que Deus é soberano sobre todas as coisas, de que a Bíblia mostra isso, Deus sendo soberano e o homem sendo responsabilizado por seus pecados. José é um segundo exemplo. O texto bíblico declara que os irmãos de José o venderam e José foi levado para o Egito. Lá ele sofreu mais uma vez nas mãos da mulher de Potifar, foi acusado injustamente e jogado em uma cela. De lá ele saiu para o trono, o segundo homem mais importante da superpotência mundial do momento. Quando os irmãos de José, malignos, depravados, foram até José em busca de comida, José se revela a eles e eles ficam apavorados. Como José responde? Veja comigo Gênesis 45. Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou. Mas espera aí, não foram os irmãos? Deus me enviou.
para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Era decreto de Deus. Era decreto que José deveria estar no Egito. Como Deus fez isso? Utilizando-se da maldade dos irmãos de José. Deus tentou os irmãos de José? Deus colocou o espírito de traição no coração dos irmãos de José? Deus acrescentou inveja no coração dos irmãos de José? Lá na glória, lá na eternidade, Deus, ao temperar o coração e a personalidade, o caráter de cada um daqueles homens, ele falou: deixe-me colocar uma pitada de inveja aqui. Não. Deus, pegando aqueles homens como eles eram, se utilizou da maldade daqueles homens para glorificar o seu nome, e por meio da maldade daqueles homens, Deus fez o bem na vida daqueles próprios homens. Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa é a linguagem bíblica. Essa é sempre a linguagem bíblica em relação à soberania de Deus e à responsabilidade humana. Deus decretando todas as coisas, mas de uma maneira que os homens são responsáveis por seus pecados. A Bíblia nunca diz que Deus colocou maldade no coração humano. O que a Bíblia declara é que Deus se utiliza dessa maldade e reverte essa maldade para o bem do seu povo e para a glória do nome de Deus. Terceiro exemplo, Nabucodonosor. Está vendo? Eu não vou demorar mesmo hoje. Nabucodonosor. O texto bíblico, Jeremias, os profetas, principalmente Jeremias, constantemente eles anunciavam que a Babilônia viria. Nabucodonosor viria, destruiria Israel por completo, por conta dos pecados de Israel. A Bíblia, Deus chega a dizer o seguinte sobre Nabucodonosor, aquele homem pagão, idólatra e ímpio: meu servo, para executar juízo sobre Israel. Pois bem, olha, mas note isso aqui. Primeiro Jeremias está aqui, ó. Vocês são maus, a Babilônia virá. A Babilônia vai destruir suas esposas, seus filhos. Eu o farei isso. Deus dizendo, eu farei isso. A Babilônia vem, mata, estupra, degola crianças. Depois que faz tudo isso, aí os profetas começam a se direcionar a Nabucodonosor e falar: o que vocês fizeram foi errado. Vocês foram malignos, vocês foram injustos. Vocês não poderiam ter feito o que fizeram, seus malignos e depravados. Esse é um exemplo. Deus não poderia ter destruído Israel? Num estalar de dedos? Poderia. Mas ele, vendo a cobiça que havia no coração de Nabucodonosor, que queria expandir o seu reino, utilizou-se daquela cobiça para julgar Israel. Deus não colocou cobiça no coração de Nabucodonosor, mas usou para efetuar juízo sobre Israel. Agora, Nabucodonosor se utilizou de sua cobiça para oprimir. Portanto, Deus agora diz: agora é a sua vez de ser punido. E Deus então descarregou a sua ira sobre Nabucodonosor. Então, o homem ele não pode fugir dos desígnios de Deus. Veja Lucas 22, 22. O Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Foi determinado que eu morra na cruz. Meu Pai determinou isso. Mas ai daquele que fizer isso. Está vendo aqui? Determinação de Deus, soberania de Deus e responsabilidade humana. Eu vou morrer porque está determinado que isso aconteça. Mas os homens que serão utilizados para fazer isso serão duramente punidos, serão amaldiçoados. Ai daquele por intermédio de quem eu estou sendo traído. Gente, o que eu noto na realidade é o seguinte: todo mundo no final é calvinista. Todo mundo crê nisso aqui que eu estou falando. Sabe, crente de verdade? Todos eles creem. Que Deus é soberano, mas que os homens são responsáveis. E como eu expliquei semana passada, lembra a importância dessas duas doutrinas? Ah, não é bobeira. Lembra a importância? Na hora que você perde um parente, na hora que as coisas vão mal, na hora que a tragédia te assalta, saber que Deus é soberano é o seu consolo. Então, a doutrina da soberania de Deus te traz consolo, o que é fundamental para que você não desanime e continue na fé.
Agora, a doutrina da responsabilidade humana te traz temor em saber que você peca porque você quer. Não é Deus que te leva para o pecado, é você. Você e você sozinho. Isso traz temor. Essas duas doutrinas são fundamentais para que caminhemos na santidade. Então, mas muita gente fala, quando você sistematiza assim, fala, olha, é assim, muitos crentes ficam loucos, você está doido. Mas quando a gente fala dessas duas doutrinas, sem sistematizar, organizar o ensino, ou até chamá-lo de calvinista, todo mundo concorda, quer ver? Ó? A gente vai lá e fala assim, olha, nenhum fio do nosso cabelo cai, se não for da vontade de Deus. E aí, meu amigo, crente reformado diz amém. E pentecostal também, rabalaias, entendeu? Eles concordam. É isso mesmo. Deus tem o controle de todas as coisas. Você concorda, pentecostal arminiano? Claro! Claro. Salmo 139. Ele escolheu e ele me viu substância ainda informe, e ele determinou os meus dias, escreveu e determinou. Todos dizem amém. O coração do rei está nas mãos de Deus, e Deus o inclina para onde Deus quer. Deus não pergunta, você quer, eu posso subjugar o seu livre-arbítrio, rei. Não, Deus inclina o coração do rei para onde Deus quiser. Todo mundo diz, maravilha. Reformados e pentecostais se ajoelham ao verem um filho perdido. Reformados e pentecostais. E dizem assim, Senhor, quebra o coração do meu filho. Uai, mas você não falou que Deus não pode ferir o livre-arbítrio de ninguém? Hã? Tá vendo? Tá vendo que, ajoelhado, acho que todo mundo crê como Paulo? Todo mundo crê como nós. É assustador. A maldade de Hitler foi controlada por Deus, dizemos. Ah, não, que isso? Isso é um absurdo. Absurdo seria dizer, assustador seria dizer que a maldade humana corre solta. Que Deus não controla a maldade humana. Isso sim seria um absurdo. Eu não sairia de casa. Quem és tu para discutir com Deus? E aqui eu vou para o fim de minha pregação. Quem somos nós? Esse é o argumento de Paulo. Lutero disse o seguinte: o ser humano é por natureza incapaz de querer que Deus seja Deus. De fato, ele próprio, o ser humano, quer ser Deus. Lutero disse: o ser humano, por si só, em seu estado natural, não aceita que Deus é Deus, que Deus estabelece destino, que Deus determina, você não vai passar daqui. Paulo disse isso, respeitando o limite de esfera de ação que Deus demarcou para nós. Não, o homem moderno não acredita que Deus limita o nosso caminho. Para o homem moderno, o céu é o limite, para o infinito e além. Eles fazem aquilo que dá na telha, dizem eles, com fé, com dedicação e pensamento positivo, você pode conquistar o que você quiser, dizem eles. Paulo diz que não. A Escritura diz que não, que o nosso destino foi traçado, que Deus determinou a nossa vida, em todos os detalhes. É assim que Paulo declara. E por isso Lutero diz, o homem é incapaz, por natureza, de querer que Deus seja Deus. Vou te dar alguns exemplos para encerrar. O que é um homossexual? É alguém que não aceita o seu destino, porque isso é uma coisa que não tem como mudar. Não tem como mudar. Não tem como mudar. O que é uma pastora? É a mesma coisa. Não aceita que esse não é o seu destino. Às vezes, o que é um garoto que Deus o colocou numa determinada família, num determinado trabalho, e ele tenta sair daquilo, da empresa do pai, por exemplo, sabe? Tenta sair daquilo, vai para cá, vai para lá, e parece que dá tudo errado. A hora que ele vê, ele está ali, ó. Ele não consegue sair. E ele fica insatisfeito e frustrado. Não aceita que Deus estabelece destino. Que Deus diz, é aqui que você vai ficar. É aqui que você vai ficar. Eu já tive os meus períodos de discutir com Deus. E tenho certeza, serei tentado inúmeras outras vezes. Eu me esforcei, eu fiz tudo o que eu podia, o que eu achava que eu não podia, fui além de mim mesmo. E os meus planos não aconteciam. O jeito que eu quis não deu. Como declara Provérbios, o homem pode fazer planos, mas Deus dirige os passos. Até que eu caí do meu espírito de Jonas.
e falei, amém, quem sou eu para discutir com o Senhor que me fez? Quem sou eu? Cabe a mim aceitar o meu destino, fazer o máximo que eu posso com os talentos e oportunidades que Deus me deu. Cabe a mim entrar nas ondas que Deus envia e surfá-las com todo o potencial que Deus me deu, seja ele pequeno ou grande. Essa é a existência. Por isso as pessoas odeiam tanto essa ideia de predestinação. Quem ele pensa que é para determinar o nosso destino? É engraçado quando as pessoas falam disso, sabe? Eu acho muito engraçado quando elas falam assim, Deus não seria Deus se ele, por exemplo, não deixasse que o homem fizesse escolhas. Por quê? Ele te criou. Você respira por causa dele. Quem é você para determinar como as leis funcionam? Quem é você para determinar como ele rege o mundo e controla a sua vida? Esse é o argumento de Paulo. Quem é você? Quem é você para dizer o que Deus deve fazer ou não deve fazer? Esse é o argumento de Paulo em relação à salvação, mas também em relação aos mínimos detalhes da sua existência. Quem é você para dizer por que eu nasci assim, gente? Por quê? Por que eu não nasci em outro lugar, em outra família? Por quê? Quem é você para discutir com Deus? Eu estou preso ao meu Deus. Eu não posso ir além do que Ele determinou. Mas eu fico pensando, quem é que sabe das coisas? Ele ou eu? Quem é que sabe como que a minha vida deveria ser? Quem? Será que eu sei melhor do que Ele o que deveria ser bom para mim ou não? Eu? Esse é o argumento de Paulo. Vocês são barro. Como pode o barro se levantar depois de ser criado e se revoltar contra o Criador e falar, eu não queria ser vaso? Eu queria ser outra coisa. Por que você me fez um vaso? Hein? Quem é você para me fazer um vaso? Você imagina o oleiro olhando? Que isso, rapaz? Espera aí que eu já vou dar um jeito nisso. Se desfaço de uma vez. A figura que Paulo está usando aqui é essa mesmo. É simplesmente ridículo. É antinatural o argumento desses homens. Nós somos o que somos. Não podemos mudar o que somos. Nós nascemos para ser aquilo que Deus destinou. Nós nascemos para fazer aquilo que Deus determinou a nosso respeito. Cabendo a nós fazer o máximo que temos, fazer o máximo que podemos com os talentos e oportunidades que Ele nos deu. E sermos felizes ao invés de nos queixarmos da nossa sorte. Ao invés de nos queixarmos dizendo, mas por que lá atrás eu não fiz assado? Por que lá atrás eu não fiz assim? Por que lá atrás Deus não me quebrantou lá atrás? Por que Deus me quebrantou agora, tão tarde? Por quê? Você não se lembra do que Jesus disse? Os últimos serão os primeiros? Tinha a ver com essa questão da salvação, na última hora. Confie em Deus. Descanse em Deus. Não se compare nem comigo, nem com seu vizinho, nem com seu próprio irmão que nasceu da sua mãe, do seu pai. Confie em Deus. Meça a sua vida com base nela mesma, com base nos talentos e oportunidades que Deus deu para você. Não inveje o seu próximo, não reclame de seu destino. Exalte aqueles que estão ao seu lado. Abençoe aqueles que, aos olhos deste mundo, têm ido mais longe do que você. Porque naquele dia, o que vai importar de verdade é isso aqui, ó. Foste fiel no pouco? Sobre o muito, eu vou te colocar. Vamos ficar de pé?